Então, iniciando, meu nome é Moacir, eu sou gerente comercial da Alcomp e agora eu vou fazer uma breve apresentação para vocês da parte comercial, da apresentação da empresa, ok? E também queria agradecer o convite, agradecer o Emerson aí, né? Já somos parceiros de longa data aí, das feiras e tudo mais, né? Então, fica aí o agradecimento. Então, a ideia inicial, Emerson, é passar uma apresentação para o pessoal conhecer um pouco mais a nossa empresa, tá? E, na sequência, eu vou passar a apresentação para o Rodrigo, onde ele vai mostrar, né, os drones da DJI, falar um pouquinho de cada um, das suas características, né? E na minha fala, até um pouquinho como que a gente chegou, né? Na questão aí dos drones, tá? Ótimo, o pessoal da área florestal já está começando a usar cada vez mais, né? Principalmente, acho que na pulverização e também Sim. Na questão do manejo florestal, né? Eu acho que vocês vão falar um pouco sobre isso, mas fiquem à vontade aí. Exatamente. A área florestal, ela é um segmento bem diferenciado, né? Até pelo fato dela ela não comprar, né? E sim contratar muito esse serviço. Então, é um trabalho muito mais minucioso, então a gente vai ter boas opções aqui, né, para quem quiser iniciar nesse trabalho, quiser almejar esse novo ramo agora que, enfim, tá crescendo o mercado no Brasil, assim, é uma coisa que chegou há tão pouco tempo, né? Às vezes até assusta um pouco, assim, o rumo, né, que esse mercado está tomando. Mas vai ser bem legal e eu acredito aí que o pessoal vai gostar de conhecer a nossa empresa, conhecer nossos produtos. A DJI tem equipamentos de ponta, tem muita tecnologia a oferecer, então isso também é bastante importante, tá? Agora eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. E vamos iniciar aí a apresentação. Então, uso de drones, né, na pulverização e no mercado florestal. Inicialmente eu não vou falar muito sobre isso, mas eu acho que o Guilherme poderia fechar minha câmera também, ficaria melhor, tá? Vamos lá. Então, a Alcomp nasceu ali em 1997, tá? Ela é sediada em Porto Alegre e, inicialmente, a nossa ideia era a gente criou a empresa para atender o mercado aí de topografia, agricultura, e em 2019 a gente veio aí a entrar com os drones de pulverização, tá? Na questão da topografia, que é um mercado que a gente já está há muitos anos, né? A gente trabalha aí com estação total, RTK para topografia, temos também níveis óticos, teodolito, a gente tem um portfólio muito grande aí de produtos para atender esse mercado, tá? Na parte agrícola, o nosso foco até então era o arroz irrigado, que é o que mais demanda aqui dentro do nosso estado, né? Já que a gente tem 95% aí do arroz produzido no Brasil, né? Então, nós temos equipamentos voltados para sistematização de solo, curva de nível, aplicação, GPS para aplicação em autopropelido, né? Que é um equipamento um equipamento que o pessoal já conhece, aí, um pouco diferente aí dos drones, tá? Então, lá, o nosso setor comercial, ele é focado na venda e na locação de equipamentos, tá? Nós não prestamos serviço. Hoje a gente tem uma equipe técnica comercial, então nossos vendedores, eles não só vendem, como também prestam todo um serviço técnico para os nossos clientes, né? Nós temos nós trabalhamos com estoque, né? A Alcomp é uma empresa importadora, hoje a maioria desses produtos são importados, então nós temos equipamentos importados à pronta entrega,
Nós não dependemos não trabalhamos com pré-pedido, então a pessoa tem chance de chegar na Ucomp hoje e já efetuar a compra de um equipamento, tá? Conseguimos também, junto a esse treinamento da nossa equipe, o dimensionamento da solução para o cliente. Então, muitas vezes o cliente chega com uma ideia e às vezes nem precisa tanto investimento, ou talvez com uma ideia errada do que ele quer fazer, ou daqui a pouquinho com uma situação um pouco distorcida. Então, com a capacidade técnica dos nossos vendedores, a gente consegue dimensionar, né, essa solução que ele está precisando, que realmente vai atender a demanda desse cliente. Tá? Até pelo fato de nós termos ali os equipamentos a pronta entrega, então nós temos condições de aquisição facilitadas. Isso até porque equipamentos importados hoje não é toda linha, não existem linhas de crédito, né, específicas para esse tipo de equipamento hoje nos bancos, né? Então muitos desses equipamentos a gente consegue financiar para o cliente aí com condições facilitadas, tá? E dentre os produtos aí que eu já tinha falado antes, a gente tem os drones, nível laser, plana niveladora, GPS RTK, estações totais, teodolitos, GPS Garmin, aí vai uma infinidade de equipamentos aí para atender a esse público, tá? Não só equipamentos, como também uma vasta linha de acessórios, tá? Então, isso até é bastante fácil de encontrar lá no nosso site e nos marketplaces que a gente anuncia. Bom, nós temos um setor de suporte técnico, então esse setor, como ele trabalha? Hoje nós temos 4 pessoas fixas, 4 pessoas trabalhando só no suporte técnico e treinamentos. Então, a pessoa que compra um equipamento hoje na Ucomp, ela vai ter treinamento com técnicos e engenheiros, tá? E além de estar comprando junto com o equipamento, um suporte técnico vitalício. Então, hoje a Ucomp, todo cliente que está de posse de um equipamento comprado na Ucomp, ele vai ter suporte vitalício sem custo. Então, via telefone, Skype, e-mail, ele pode estar contatando nossos técnicos a qualquer momento, buscando alguma dúvida, alguma coisa que ele não conseguiu fazer, uma ajuda em algum software. Então, isso é basicamente o dia a dia dos nossos técnicos lá e do nosso setor técnico, tá? Nosso setor de suporte técnico. A gente também oferece um serviço que é treinamento para reciclagem de alguns clientes, reciclagem da tecnologia. Às vezes o cliente compra equipamento, 5, 6 anos depois surge uma tecnologia nova, então esse equipamento, esse cliente pode passar, né, por uma reciclagem aí e também mandar, talvez entre um funcionário novo, tem ali uma certa demanda nesse sentido, uma troca de funcionário ou de técnico, então ele pode estar enviando, pode estar fazendo com que essa pessoa vá na nossa empresa fazer esse treinamento aí da reciclagem, tá? Além de também a gente prestar uma consultoria aí de rotina de trabalho, então, ao longo do dia a dia, qualquer dúvida, inclusive dentro dos projetos que os clientes estão executando, eles podem nos contatar e a gente vai estar ajudando ali o cliente nessa demanda, tá? Vamos lá, então. Nós temos um setor de assistência técnica, esse é um setor muito importante dentro da empresa, então, hoje nós temos técnicos treinados pela fábrica, então, se tratando de equipamentos importados, é muito interessante que se tenha esse respaldo, que se tenha esse suporte aqui dentro do Brasil, né, porque hoje, principalmente na questão do drone, né, que ele não deixa de ser um implemento como os outros equipamentos usados na agricultura. Então, quando o cliente está executando algum tipo de trabalho ou prestando algum tipo de serviço, ele em momento algum pode ali, em alguma situação, ficar parado, né? Então, a gente tem
um departamento de assistência técnica, não só com técnicos treinados, mas também com peças de reposição à pronta entrega e equipamentos de alta tecnologia aí para executar os serviços, né, dos equipamentos. Então, na foto ali a gente colocou para ilustrar, a gente tem um colimador lá para fazer a calibração dos equipamentos laser e também das estações e dos níveis. E também temos um espaço, né, reservado para o conserto dos drones, né, já que é um produto um pouco diferenciado, onde precisa ter uma atenção ali, uma atenção diferenciada, já que é um produto que vem da lavoura, né, e muitas vezes vem com produto químico e tal, então é uma logística um pouco diferente, tá? Então, falando um pouco de como a gente chegou nos drones de pulverização, por que a DJI, né? Então, a gente já está nesse mercado agrícola há mais de 30 anos. Em meados de 2018, ali, início de 2018, mais precisamente, iniciamos uma pesquisa, né, com todas as marcas de equipamentos de drones de pulverização. Entre essas pesquisas, algumas visitas a fábricas e feiras no exterior, buscando equipamentos, né? E o nosso principal foco era buscar um equipamento de tecnologia de ponta, tecnologia de primeira, tá? E encontramos isso na DJI, tá? Hoje a DJI, ela consegue entregar uma tecnologia que é praticamente encontrada ali em aviões comerciais. Então, a DJI hoje, ela consegue, além de fechar todo o ciclo, né, desde o mapeamento, da análise foliar e da aplicação, mapeamento 3D, todos os drones da DJI, eles têm uma tecnologia embarcada que permite ao usuário não só acompanhar, como também monitorar essa aplicação de longe, tá? E também receber informações de tudo que se passa ao longo da aplicação. E com isso aumenta, né, o poder de decisão na hora da aplicação. Isso eu digo assim, informações do tipo, ele consegue informar se o produto está acabando, ele consegue informar o nível da bateria, ele consegue informar se está algum motor com aquecimento, alguma falha no sistema. Então, o drone, ele traz todo um sistema de segurança para que o operador esteja, de fato, conectado com o equipamento que está lá trabalhando. Então, além de todo o sistema de segurança embarcado no equipamento, como radar, câmeras e sensores, tá? Isso o meu colega Rodrigo depois vai falar um pouco mais para vocês. E também, outra coisa bastante importante, não só a DJI nos passa um treinamento qualificado para que a gente conheça o produto deles e também possa fazer toda a parte de manutenção, como nos disponibiliza peças de reposição para manutenção dos equipamentos. Então, hoje, a gente não só tem drones, equipamentos à pronta entrega, como um departamento técnico que dá suporte para esses equipamentos, um setor de assistência técnica que faz o conserto desses equipamentos, e também um vasto estoque de peças de todos os modelos que a gente trabalha da DJI. Então, isso é muito importante, né, para quem pensa aí em entrar nesse mercado, para quem pensa em adquirir o seu drone, não só fazer a melhor escolha, como ter segurança, né, com uma empresa que vá dar esse suporte aí para que ele mantenha o drone dele atualizado, com as revisões em dia e funcionando, tá? Então, com isso, a gente conseguiu realmente buscar um equipamento aí seguro e renomado no mercado,
tá? Então, a nossa parceria com a DJI começou em 2019, tá? Hoje a gente trabalha com 2 modelos, que é o MG1P e o T20, todo o equipamento comprado com a Alcomp, a gente também disponibiliza um treinamento que vai de 2 a 3 dias. Isso vai depender muito da demanda do cliente, tá? Dependendo muito da região, qual a cultura que ele está aplicando, e também o nível de dificuldade do terreno onde ele vai operar, tá? Então, basicamente é isso, Emerson. O que a ideia é passar aí para quem está entrando nesse mercado, que o drone ele é um caminho sem volta, né? Já se viu que o equipamento ele é um equipamento que entrega uma boa solução, ele é um equipamento que não se tem mais dúvidas quanto à aplicação, quanto à eficiência que ele entrega, né? Junto aos produtos aplicados na lavoura. E não só isso, como toda a parte de economia que ele vem trazendo junto a produtos, economia de água. O Rodrigo aí vai falar um pouco para vocês, mas já tem estudos aí de utilização de 10% da água que se utilizava antes. A qualidade da aplicação, a tomada de decisão, a redução, né, da tua estrutura de trabalho. Então, com isso, ficou muito mais fácil, muito mais prático e também muito mais rápido trabalhar com o drone. Tá? É isso aí, Rodrigo. Vocês me ouvem bem? Vou passar agora a palavra para o Rodrigo e ele vai continuar aí com vocês. Obrigado, Moacir. Obrigado. Obrigado, Moacir. Isso aí. Bom, Rodrigo, é com você agora aí para você dar um recado técnico e falar um pouco sobre o uso no campo, né, principalmente no público florestal aí que está nos ouvindo, tá bom? Fique à vontade, Rodrigo. Certo, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Tá. Estão vendo a apresentação? Já estamos vendo aí aonde parou o Moacir, pode continuar. Perfeito. Bom, só para me apresentar, então, eu estou na Alcomp há mais ou menos 5 anos, tá? Sou engenheiro cartógrafo e agrimensor, e eu vou mostrar um pouquinho mais agora para vocês sobre os modelos que nós temos no mercado, os modelos da DJI, na parte da agricultura, e depois a inserção desses modelos dentro do mercado florestal especificamente. Se o Guilherme quiser desligar minha câmera, pode ficar à vontade, acho que fica melhor para não tampar nada aqui no slide. Primeira coisa que acho que é importante a gente explicar é como é que funciona um drone pulverizador, né? É uma tecnologia muito avançada, eu vou tentar explicar de uma forma bem simples, mas inicialmente a gente vai definir a área a ser aplicada. Então, tu vai lá, por exemplo, na área florestal, tu vai definir o talhão. A forma mais simples de fazer isso é com o radiocontrole, que ele tem GPS, então tu caminha no entorno da área, e nesse caminhamento tu define todo o perímetro a ser pulverizado, e também já pode ir marcando obstáculos. Por exemplo, tem uma árvore seca, um galho, um poste, alguma coisa que pode ter de obstáculo para essa aplicação. Depois disso, a gente vai setar a vazão que tu vai trabalhar. Por exemplo, uma média assim, meio comum é 10 litros por hectare. A gente trabalha num sistema de ultra baixa vazão com o drone. É um sistema de microgotas, né, que tem uma quantidade muito grande de gotas, quase que uma névoa, assim, né? Depois a gente vai definir os pontos de referência, que seria o ponto de calibração e o ponto de abastecimento. Então, o operador pode estar num local e o drone vai abastecer em outro, depende da logística de campo e tudo mais. Depois a gente vai ter a definição de altura de voo e a barra de aplicação, a largura de aplicação. Por exemplo, eu vou voar a 4 metros de altura e minha barra vai ser de 4,5 metros. A partir disso, o drone vai definir as linhas de aplicação, similar como a gente está vendo nessa foto. Tu vai startar, ele vai fazer tudo automaticamente, vai até o ponto de aplicação, inicia. Quando acaba o produto ou a bateria, ele retorna para o ponto de abastecimento. Tu enche o tanque de novo, troca a bateria por uma carregada e starta novamente. O pessoal comenta às vezes, 10 minutos é muito pouco para um tempo de voo de drone e tudo mais, mas assim, a limitação não é nem a bateria, e sim o tanque, porque nesses 10 minutos tu consegue tranquilamente pulverizar todo aquele tanque, sendo de 10 litros, 20 litros, depende do tamanho do drone, e consegue tranquilamente voltar, encher o tanque e trocar a bateria. Então, essa é a forma que ele trabalha basicamente. Depois a gente tem
A linha de equipamentos da DJI, temos o Agras MG1P, de 10 litros, o Agras T20, que é o que está disponível hoje no Brasil. Temos os drones complementares, que seria o Phantom 4, que auxilia no mapeamento. E a parte de software da DJI, que é o DJI Terra, específico para a parte de processamento de dados, né? E depois a gente tem um sistema de gerenciamento na nuvem, que é o DJI AG. Esse software, ele consegue depois gerenciar toda a parte de plano de voo, quantos hectares já aplicou, quanto tem lá 5, 6 drones, tu consegue ver cada equipe, o que cada um está operando. Então é muito tranquilo. Só para confirmar, todos estão me ouvindo bem? Alto e claro. Perfeito. Bom, vamos lá. Agora a gente tem, então, a questão da produtividade, ele vai fazer em torno de 6 hectares por hora. Tem um radar anticolisão, que serve para tanto detectar o terreno, quanto para detectar obstáculos, e também uma câmera FPV, que serve para identificar, por exemplo, eu tenho que desviar de um obstáculo, eu tenho que fazer um manejo num canto do talhão, então tu consegue usar essa câmera para isso. E esse radar, ele serve tanto para subir e descer, quando tem um terreno íngreme, quanto para a questão do obstáculo mesmo, né? Totalmente autônomo, como eu já comentei. A largura do MG1P é até 4,5 metros, e ele está numa classe de até 25, a classe 3, que é até 25 quilos. Isso é uma grande vantagem no mercado florestal, que muitas vezes exige que tu... Depende do contratante, algumas questões de legislação. A gente não vai entrar muito nesse mérito, que não é o assunto do webinar, mas às vezes exige algumas documentações que a classe 3 é bem mais facilitada nesse sentido. Depois a gente vai ter o Agras T20, que é o drone de 20 litros. Ele tem uma... Vou ter assim, aqui. O Agras T20, que é o drone de 20 litros, ele já aumenta um pouco a produtividade dele, a gente vai ter até 12 hectares por hora, né? O radar dele é um pouco superior, tem um radar 360 graus. Tanque removível, então tu consegue colocar e tirar o tanque. E a DJI também teve uma evolução na questão do sensor de bomba, que ele tem um sensor automático para identificar quanto tem ar dentro do sistema. Então ele já tira esse ar sozinho. A barra de aplicação dele também já é maior, é uma barra de 7 metros. Porém, ele já vai para a classe 2, é um drone que fica acima de 25 quilos, né? A questão de legislação ainda está em tramitação e tal, mas já é um drone que nesse sentido é um pouco mais complexo, né? Depois, ele já vem embarcado com um sistema de RTK, e ele aceita planos de voo em 3D. Então, tu vai usar depois o software que eu vou falar, que é o Terra, tu exporta esses planos de voo, já em 3D ele já vai fazer o sobrevoo com essas alturas automáticas, né? Ele vem com um controle novo, e o sistema dele é de 4 bombas e 8 bicos, tá? E são bicos convencionais. As pontas de bico dele ele vem, por exemplo, com um bico da Tijet, um 110-01, tu pode trocar para um bico com maior vazão, pode trocar por uma ponta leque, cone, enfim, conforme a tua demanda. A gente verifica aqui nesse videozinho, essa animação, o encaixe da bateria do tanque e como ele fica quando está fechado. É uma ilustração bem bacana. Bom, aí a gente tem, então, o software Terra em combinação com o Phantom, né? A gente faz, então, um sobrevoo com o Phantom 4 RTK, o Phantom 4 multispectral, e pelos Terra, que é um software de processamento da DJI, a gente consegue gerar um mapa, uma ortofoto. Nessa ortofoto a gente consegue desenhar um plano de voo, e desse plano de voo a gente consegue exportar isso para o pulverizador. No pulverizador, tu pode exportar um plano em 2D, só tendo os limites, né, da aplicação, ou um plano em 3D em regiões mais íngremes, que é uma das dificuldades no florestal. A gente tem muitas áreas de difícil acesso, então tu faz esse mapeamento com drone, exporta esse plano em 3D e executa já em 3D, não dependendo somente desse radar que o drone tem para identificar a altura do terreno. Então é mais uma segurança e mais uma produtividade que a gente vai ter. Sobre as baterias, falando rapidamente, então a gente tem aqui bem à esquerda a bateria do controle, a bateria o carregador do drone, aqui em cima a bateria do T20 e aqui a bateria do MG1P, tá? São drones elétricos, obviamente, eles têm um tempo de voo de aproximadamente 10 minutos, como eu comentei. Os dois modelos têm um tempo similar, só que o T20, ele, como tem mais bombas e maior vazão, ele consegue pulverizar uma área um pouco maior nesse mesmo tempo, né?
O carregador ele tem 4 canais, então 4 conexões, né? E dessas 4 conexões, a gente tem 2 métodos de carregamento, a carga rápida e a carga lenta. A carga lenta ela conserva mais assim, as baterias no longo prazo, e a carga rápida é que tu usa mais no campo. Tu consegue carregar uma bateria aí entre 15, 20, 25 minutos, né? A gente sempre indica o drone com um carregador e pelo menos umas 4 baterias. Vai depender muito da operação, se é um local com temperaturas altas, as baterias podem esquentar um pouco mais, exigir um pouco mais de bateria, ou às vezes uma região de morro que tu vai ter que gastar mais bateria para fazer menos área, então de repente precisa de 6, 8 baterias, mas 4 é um kit razoável, né? Agora, então, o drone pulverizador no mercado florestal. O objetivo do drone pulverizador no mercado florestal é modernizar a capina florestal. Hoje a gente tem, falando com algumas empresas do ramo, eu vi números assim em torno de 50% a 60% da capina florestal manual, né? Então é um mercado que carenciava de uma evolução nesse sentido. Aqui à esquerda a gente tem então o pessoal trabalhando num talhão e aqui à direita a gente consegue identificar uma máquina fazendo a colheita numa região muito íngreme. Então a gente consegue ver como é que é a dificuldade de tu colocar uma equipe trabalhar nessa região aí. Imagina a máquina tem que trabalhar estiada, então realmente é bem complicado, né? Quais são as vantagens de usar o drone pulverizador no mercado florestal? Primeira situação, a gente substituir a mão de obra numa situação de risco. Então o drone substituiria aquela equipe lá de 30 pessoas que estão no talhão em situação de risco. Então a gente reduz, além da questão da qualidade de vida da pessoa em contato com o herbicida, o risco de acidente de trabalho num geral, num local íngreme, enfim, numa região remota, tudo isso aí, né? A qualidade da aplicação também é uma grande vantagem, porque quando a gente tem uma aplicação manual, o controle não é tão grande quanto o drone. O drone, se tu setou para ele 10 litros por hectare, ele tem um sensor e ele vai entregar aqueles 10 litros por hectare. Ele é muito preciso na questão de vazão, onde que o produto é depositado. Se ele para num local, ele começa exatamente daquele local. Então, ele te entrega maior qualidade na aplicação. E a redução de custos, né? Como o passivo trabalhista que eu comentei, a redução de água, que o Moacir comentou mais cedo também, a redução de insumos, né, da agricultura, que também é uma grande vantagem. Enfim, são várias reduções que a gente consegue ter com o uso do drone. Mas, quais são os desafios, né? Principalmente há uns de 2 a 3 anos, existia muita dúvida assim, entre a qualidade do drone pulverizador nesse mercado florestal. O que a gente pôde já hoje em dia identificar é que, por exemplo, uma grande dúvida era a deriva, né? Local com vento, ou se um pouco tem uma APP próxima, ou tu tem uma outra cultura, sei lá, um vizinho no talhão que tem soja, tem milho. Como é que vai ser essa questão da deriva, né? Tu vai estar dessecando uma região, aplicando um glifosato, enfim, e ter um vizinho lá com uma cultura ativa. Então, isso era um grande desafio no início do uso do drone, né? Além disso, a questão da produtividade. Não adianta eu substituir um drone substituir uma equipe de 30 pessoas por um drone, mas se eu não consigo entregar uma produtividade similar ao que aquela equipe fazia anteriormente, né? E também um desafio era a qualidade da aplicação do drone. O pessoal tinha muita dúvida, né? Será que funciona? 10 litros por hectare, não é muito pouco? Enfim, tinha muita dúvida sobre essa qualidade de aplicação, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre as respostas disso e se realmente o pessoal já está um pouco mais seguro. Eu vou dizer que sim, que já é uma realidade, mas a gente vai ver isso um pouquinho melhor. Aqui a gente vê uma estrutura bem simples. Eu peguei uma foto que eu tinha de um cliente que me mandou, que trabalha no florestal, né? Então, a gente pode ver, aqui a gente tem um gerador logo à direita. Esse gerador, ele vai fazer com que o carregador das baterias, carregue as baterias no campo e tu consiga fazer um ciclo de nunca parar o drone. O gerador gera energia, o carregador carrega as baterias, tu voa, troca a bateria, bota aquela bateria usada para carregar e vai fazendo o ciclo, tá? Aqui a gente tem o carro, o transporte do pessoal, com um tanque de água. Nesse caso, eles estavam usando um tanque de 200 litros para preparar a cauda. Às vezes usa um tanque maior, depende daí da estrutura. E um agitador para misturar essa cauda, né?
Depois a gente tem aqui logo embaixo o drone de pulverização, ali é um MG1P da DJI, de 10 litros. A gente tem ali também um drone de mapeamento, logo no centro da imagem, tem uma bateria em cima da bancada e um drone de mapeamento. Esse drone, então, provavelmente eles usam para fazer o sobrevoo do talhão, exportam essas imagens para o terra, processam no notebook no campo mesmo, e em menos de 30 minutos tem todo o mapa daquele talhão, aquela ortofoto, exporta, faz o traçado da área a ser aplicada, exporta aquilo já com os obstáculos e manda o drone aplicar. Então, tu ganha um tempo gigantesco usando o drone de mapeamento. Nesse caso, a gente até tem um Phantom convencional, é um Phantom 4 Pro, por exemplo, não é o Phantom 4 RTK, que para o MG1P atende 100%, né? Bom, então, outra dúvida que o pessoal tem é que isso já é uma realidade, né? O pessoal usa já isso aí, ainda está em fase de teste, como é que está essa situação? O Macir até comentou antes que o mercado florestal, ele contrata a prestação, né? Eles não têm uma equipe dentro que faz esse tipo de trabalho, eles contratam a prestação de serviço. E a gente tem, hoje, o nosso público, os nossos clientes da Alcomp que adquirem os drones de pulverização, em grande maioria são prestadores de serviço. A gente escuta muito isso. Eu trabalho com soja e milho, mas quando passa a safra eu fico com o drone meio parado, não tem tanta demanda. E isso é uma grande vantagem do mercado florestal. Antes, até eu estava assistindo a apresentação anterior, o pessoal comentou, todo dia tem um talhão sendo colhido e outro sendo plantado, né? Então é uma área muito gigantesca no Brasil, e sempre tem um talhão em reforma, e não tem essa data da cultura, da safra, né? O mercado florestal nunca para, né? A gente tem um case de sucesso, que é um parceiro nosso, um grande amigo, que é o André Veiga, da LSV Agro, que é um exemplo de cliente nosso que trabalha dentro da Suzano, né? Hoje em dia ele já tem mais de uma aeronave, ele tem já vários drones trabalhando para a Suzano, o pessoal muito satisfeito com o trabalho e que é a prova de que realmente já é uma realidade a aplicação de drone no mercado florestal. A gente tem outras empresas também, a gente tem clientes aqui usando na CMPC aqui no Rio Grande do Sul, MG1P, tem na Arauco, enfim, já tem várias empresas que usam o drone aplicando no mercado florestal, na silvicultura. O que o drone pode entregar, né? Então, tu consegue fazer a capina química em área total, faz controle de brotação. Ele consegue aplicar herbicida em pré ou em pós-emergentes. O drone ele trabalha com qualquer tipo de produto, né? Sendo líquido, tu faz inseticida, herbicida, fungicida, enfim. Mais específico no mercado florestal, a gente tem tanto pré-emergente quanto pós-emergente. E aí depende muito da situação, né? Às vezes usa seletivo, se já está plantado, às vezes usa de contato, aí vai de cada, como é que está a data do talhão, né? E, na média, se faz até 3 aplicações. A gente tem, às vezes, uma aplicação, por exemplo, num pré-emergente, às vezes faz uma no pré e uma no pós, às vezes faz 3, também depende um pouco da situação que está aquele talhão, mas 1, 2 ou 3 aplicações com o drone, né? Alguns dados importantes que a gente consegue determinar é o seguinte: o drone ele consegue, em média, substituir uma equipe de 30 ajudantes florestais, né? Então, essas equipes, elas enchem basicamente um ônibus com 30 funcionários, mais um veículo para levar alimentação, e se deslocam toda essa galera para um talhão para fazer a parte de capina, né? O drone consegue substituir essas 30 pessoas, né, tendo uma produção similar. A gente não consegue afirmar uma produção exata, porque depende se é uma área de morro, se é uma área plana, se é uma área que tem muito obstáculo, ou se é uma área que está bem roçada. A gente tem, assim, situações de 10 hectares por dia, 15 hectares, 20, 30, até 50 hectares por dia, ou até mais, dependendo do modelo do drone, se é um T20, um MG1P, depende da região. Mas a gente consegue, na média, substituir, então, uma equipe de 30 ajudantes florestais com um drone. O consumo de água, a gente já identificou que tem, em média, 10 vezes menor do que a aplicação convencional, tanto tratorizada ou com pessoal, né? Então, a redução de água com o drone, ela é fantástica. A gente tem, então, como eu já até comentei antes, a redução do acidente de trabalho, né? Não tem essa galera toda lá no talhão. Redução de pessoas expostas aos herbicidas, aos insumos da agricultura, e a redução também do pessoal exposto ao estresse térmico, né, em situações de muito calor, fica embaixo do sol e tal, então isso também é uma grande vantagem.
Um detalhe que eu esqueci de comentar antes, hoje uma equipe com drone, tu consegue trabalhar em torno de 2 a 3 pessoas, né? Então, por exemplo, naquele slide anterior que a gente tinha aqui, a gente estava trabalhando com 2 pessoas, né? Então, a gente consegue identificar que tem uma redução de pessoal bem grande. Aqui a gente tem um exemplo, né, de um talhão antes e depois da aplicação. Foi aplicado aqui um pós-emergente e foi feita uma tomada de uma foto 30 dias depois. A gente consegue identificar, então, visualmente essa qualidade aí na aplicação com o drone, né? Algumas considerações finais, usando o drone na parte florestal. Primeira questão, a gente já tem essa certeza da qualidade da aplicação. Nós mesmo na Alcomp, quando a gente começou lá atrás, quando o Moacir nos contou na 2019, a gente também tinha um pouco essa dúvida, será que vai funcionar? Como é que é e tal? E hoje ninguém mais pergunta se funciona ou não funciona. Então pergunta às vezes a questão de produtividade e tal, mas a qualidade da aplicação já é uma realidade. O pessoal já está convencido em relação a isso, né? Outra grande vantagem do drone que a gente pode já hoje considerar é que ele tem uma deriva muito baixa. Isso foi feito muitos testes com papéis hidrossensíveis, colocando todos equidistantes, né, no fim do talhão para identificar se ele teria ou não deriva, e isso também já é uma realidade, a deriva dele é muito baixa. Por quê? Porque ele voa baixo, ele vai voar 3 metros, 4 metros do talhão, e ele fica com os bicos exatamente embaixo do motor. Então esse bico ele gera um vórtice que empurra o produto para baixo e não deixa ele derivando. Claro, tu pode usar alguns adjuvantes e tudo mais, mas a deriva ela é algo assim já muito positivo, até para às vezes ter um talhão adjacente no meio de outros talhões já plantados. Então a deriva é um fator muito legal. O Brasil hoje possui aproximadamente 10 milhões de hectares de floresta plantada. Eu não sou engenheiro florestal, não estou tão envolvido nessa parte, mas foi dados que eu coletei e que mostram como é um mercado gigantesco e que o drone vem cada vez crescendo mais. Hoje a gente nota que como as empresas contratantes já estão com muita confiança na qualidade do serviço, Suzano, CMPC, enfim, as empresas que eu citei anteriormente, cada vez mais eles estão contratando esse tipo de serviço. E um dos pontos que eles também investem nesse mercado é pela redução do impacto ambiental, né? Então, como eu comentei, a gente tem redução do uso de água, tem redução de pessoal envolvido com produto químico, menos produto químico sendo usado, né, nas aplicações. Então, também tem toda essa questão de imagem dessas grandes empresas para o mercado no geral, né? Esse selo ambiental é algo muito, muito importante e que alavanca ainda mais o uso do drone na silvicultura. Bom, então acho que a princípio era isso, nossa apresentação. Aqui fica o meu contato, o contato do Moacir, nós temos o site da Alcomp e a gente fica à disposição aí para tirar as dúvidas do pessoal. Legal. É importante manter Rodrigo, manter o contato aí, que vai ficar gravado aí na apresentação. Perfeito. E aí você pode também... Você pode também postar no chat ali o contato seu, e o Moacir pode postar também no chat. Agora nós vamos fazer um bate-papo de perguntas, tá bem? Perfeito. Ok, pode tirar a tela aí, vamos bater um papo rápido aí. Tem algumas perguntas que chegaram, tá certo? E muito bom aí a apresentação. Acho que o Moacir deu um panorama legal da Alcomp, né? Achei bacana de por que vocês entraram, como que vocês entraram, fizeram uma pesquisa de marca, um trabalho bem profissional, né, Moacir? Para saber, vocês têm um nome aí no mercado na área de geotecnologias de muitos e muitos anos, né? Então, vocês também não podiam ficar de fora desse mercado de drones, e acho que vocês escolheram aí um caminho super, super certo, e estão bem assessorados aí com o Rodrigo, né? O Rodrigo fez uma apresentação muito boa, adaptou ela para o público florestal, muito, muito bacana, e acho que foi um recado bem passado. Nós temos umas perguntas aqui que eu queria fazer para vocês, tá certo? Vamos lá. Moacir, teu microfone acho que está mudo. Oi, Moacir, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu estou vendo bem você deve estar nos ouvindo, mas a gente não está ouvindo você, tá? Ainda não.
Ó, o Macir está fazendo uns ajustes lá. Vai rolando a pergunta que, se eu puder, eu respondo. Isso. Não, o Eduardo Capella pergunta se vocês trabalham só com equipamentos novos ou se também fazem algum tipo de comercialização de produtos usados ou até aluguel. Certo. Bom, vou responder até o Macir ajustar o áudio dele. Hoje a gente, para venda, temos apenas equipamentos novos. É um mercado um pouco novo, né? A gente, como comentou, trabalha há quase 3 anos agora. Então, a maioria dos clientes tem equipamentos novos, procura comprar um segundo equipamento, ter um equipamento de backup, né? Mas essa demanda, eu acredito que talvez no médio e longo prazo possa começar a acontecer, né? Mas hoje a gente trabalha apenas com equipamentos novos. Certo, perfeito. O Sidney Santana pergunta se o Phantom 4 multispectral RTK2 será descontinuado, porque vocês trabalham com outros modelos, né? Aí na Alcom. Certo. Eu não tenho essa informação, tá? Não tenho essa informação. O multispectral é legal porque ele já tem uma câmera multispectral, e aí tu consegue fazer as fotografias no terra, identificar os estresses hídricos, identificar, fazer NDVI, enfim. E aí tu pode exportar um plano de voo especificamente para aqueles locais de aplicação, entendeu? Então é uma tecnologia bem legal. Não tem informação que vai sair de linha. Pode ser que sim, mas não tem essa informação. Certo. O Rodrigo Machado, ele comenta também, ele é na Cenibra, em Minas Gerais, eles trabalham... A característica da região lá é de morros, muito íngreme, né? E as máquinas só descem ancoradas para colheitas, né? Então bate um pouco o que você mostrou ali numa imagem, né, Rodrigo? A gente tem um dos grandes fatores que o drone entrou nesse mercado florestal foi por isso. Tem locais que tu não consegue pulverizar e aí fica ali, aquele talhão daquele jeito, e tu perde muito em produtividade, né? E o drone, primeiro com o MG1P, com o radar anticolisão, ele já identificava o terreno, ele ia acompanhando, né? Mas depois, quando a gente teve um drone com RTK, então tu já exportava o plano de voo já com essas alturas específicas, então o drone já conseguia voar já com esse plano de voo, sabendo onde é que ele tinha que subir, onde é que ele tinha que descer e tal. É um voo muito mais seguro, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui relacionada a uma comparação, né, dos drones da DJI com os drones da XAG, da XAG, eu não sei exatamente como é que se pronuncia isso. Vocês chegaram a fazer alguma comparação nesse sentido? Chegamos sim. A gente avaliou, essa foi uma das marcas que nós avaliamos. É uma marca, de todas que a gente analisou, assim, é uma marca razoável, não é uma marca ruim, não. A gente achou algumas limitações, por exemplo, tu usa a parte de controle dele, tu usava o celular e não usava um controle mesmo. Tinha algumas limitações que a gente achou que não seria tão indicado, né? Inclusive a própria XAG procurou a Alcomp, só para... a gente até não falou sobre isso hoje, a Alcomp ela é a maior distribuidora da DJI Agricultura no Brasil, né? Então muitas empresas nos procuram, às vezes, com interesse de que a gente trabalhe com a marca deles. E a XAG foi uma delas, a gente chegou a avaliar, assim, e acabou, por enquanto, não trabalhando, né? Mas, enfim, algumas questões, assim, que deixavam a desejar em comparação com a DJI, sabe? Mas é uma marca boa. Perfeito. Ótimo. Não, e você comentou sobre o Moacir, acho que não estou conseguindo... Moacir? Ainda não estamos conseguindo te ouvir. Mas o Rodrigo está dando conta do recado aqui, Rodrigo. Vamos tentar. Então, você estava falando sobre a regulamentação, né? A gente, inclusive na Drone Show, que nós vamos fazer em setembro, vai ter um painel sobre mobilidade aérea no campo, com a participação da ANAC, do DCE, do Ministério da Agricultura. Eu acho que até lá talvez tenha a regra nova sobre o uso de drones para pulverização, quem sabe já esteja sendo divulgada, né? A gente sabe que isso vai ajudar digamos assim, a deixar o mercado mais organizado, né? Porque até então, sem regras, as coisas andam um pouco soltas às vezes, né? E assim, um feedback que eu posso dar em contato com os produtores, com os usuários do drone, todo mundo quer se regulamentar, ninguém quer estar trabalhando dessa forma. Então, por exemplo, o T20 é um drone acima de 25 quilos. O pessoal me fala assim, Rodrigo, eu tenho demanda para um drone desses, porque ele produz mais do que o MG1P. Mas
que eu faço? Eu vou deixar de trabalhar porque não saiu a legislação ainda. Então, assim, o pessoal quer se homologar. Se tiver curso, se tiver uma regra, o pessoal vai seguir. Sim. Tá todo mundo nesse aguardo, né? Então... Sim, sim. Ele passa muito... Quantos quilos ele passa para dar dos 25 quilos? Ah, passa bastante. O MG1P de 10 litros, ele bate 25, né? 24 e pouco. O T20 já vai a uns 40 e poucos. Não, eu acho que vão haver algumas flexibilizações que estão vindo, assim, em off, né? Talvez logo seja possível que um operador opere até 5 drones, né? Como já acontece na China, e que existe uma flexibilização em relação ao peso do classe 3, ultrapassar 25 quilos, não sei exatamente quanto, só para aplicações para irrigação, né? Não para outras aplicações. A gente sabe que na China já existem mais de 200 mil drones sendo usados para pulverização, e no Brasil os números oficiais talvez não sejam de 100 a 200, mas os extraoficiais batem 1.500 fácil, né? Então a gente sabe que eu digo que é a bola da vez no uso de drones no Brasil, é o drone para pulverização. Acho que e é uma alteração inteligente na legislação, porque uma coisa é tu voar com um drone de 50 quilos no meio de uma cidade, né? Outra coisa é um drone no meio de uma lavoura, isolado, voando a 3 metros do chão. Então, um outro uso. São alterações que ainda não foram colocadas, mas estão para ser colocadas. Mas é isso. Bom, a gente já está encerrando o bloco. Foi ótima a participação de vocês, eu acho que complementou bem. Nós estávamos falando de satélites, agora drones, e agora vamos falar de aviões, agora, com sensores LiDAR e ópticos aerotransportados, né? Então vamos conversar agora com o Luiz. O Luiz já está aí, já está com a gente. Queria agradecer, então, ao Moacir e ao Rodrigo. Muito prazer, Rodrigo. Espero que a gente se encontre logo aí pessoalmente, né? Ou pelo menos online, né? Com certeza. Tá bem? Agradeço bastante. Moacir. A Comp agradece muito o espaço aí. Vou falar acho que o Moacir está mudo ainda, né? Acho que sim. Acho que sim. Mas o Moacir com certeza está muito feliz pela oportunidade que a gente teve de apresentar um pouco mais os novos produtos da Alcomp, esse mercado de pulverização. Obrigado mesmo, e a gente fica em contato. Qualquer coisa, bota no Google Alcomp, que é fácil nos encontrar. A gente está por aí. Tá ótimo. Tá bom? Um grande abraço. Um abraço, Moacir. Um abraço, Rodrigo. E vamos nos falando, tá bem? Valeu. Obrigado, bom evento.